Poucas coisas são tão traiçoeiras quanto nossas memórias. Você pode reparar, quase nunca duas pessoas possuem a mesma versão para um fato, e quanto mais o tempo passa, maiores são as diferenças. Por isso, resolvemos fazer um experimento. Convidamos 3 irmãs para trazerem objetos do passado que despertassem memórias do relacionamento delas com o falecido pai. Elas tinham na lembrança uma criação bem rígida, mas acabaram descobrindo que por trás das aparências, o pai não era tão conservador assim. Isso também faz parte dos brinquedos proibidos do meu pai. Olá, eu sou a Daiane, tenho 27 anos, sou aspirante a terapeuta, mas atualmente trabalho com tecnologia. Eu sou a Tânia, eu tenho 30 anos. Hoje eu trabalho no ramo de TI como gerente de projetos, mas eu tenho uma vida meio clandestina ali como artista, cantora, atriz, dançarina. Eu sou a Suelen, tenho 34 anos, sou professora de matemática desde o final da minha adolescência. Trabalho com adolescentes desde sempre, né? Porque elas envelheceram, mas a cabeça não. Quando a gente era criança, era um ringue de MMA, né? Tenho cicatrizes de unha até hoje. Quando você passa muito tempo convivendo com alguém, começa a ter mais os arranca-rabos. Depois que cada uma foi pro seu canto, a relação ficou melhor. Especialmente quando a gente teve que unir forças pra Quando a mãe morreu. resolver problemas. Especialmente quando a cuidar mãe da morreu. minha mãe, cuidar do meu pai. E aí, hoje eu sinto que após a morte do nosso pai, a gente acabou se aproximando ainda mais. A expectativa? Eu acho que vai ser muito engraçado, acho que vai ser muito divertido. Talvez eu tenha imaginado que elas iriam trazer coisas e elas vão me surpreender, e talvez a mesma coisa eu ou não. Eu quero saber, eu quero que elas me surpreendam. Foi a Suelen que trouxe. Isso aqui é o anel que o meu pai deu pra ela eu sempre confundo, de formatura. 15 anos. 15 anos. E ele entregou um bilhetinho e ele era ótimo com as palavras. Claro que ele ensaiava há muito tempo. Ele rascunhava tudo. Até uma mensagem de texto. E ele escreveu aqui: Suelen, seja só o começo de uma estrada infinita, repleta de felicidades. Seu sempre pai. 23/4/2002. Estava atrasado, né? Foi quando o anel ficou pronto. É uma coisa que eu acho até legal de falar, assim, sem remorso nenhum, tá? É que só ela ganhou. Eu não sei, elas têm essa mania de dizer que eu sou a preferida. Imagina, só anda até igual, mas... Sou mais legal. E por Tenho que um que gênio você um pouco trouxe? forte. Porque vocês sempre brincam comigo falando que eu sou a filha predileta, que ele sempre deixava as coisas na minha mão. Mas é porque eu sou a mais organizada. Acertamos, toca aí. Ela veio, na verdade, esfregar na nossa cara que ela era mesmo a preferida. Por isso que ela trouxe. Sou mesmo. Aqui é a carteira do meu pai. Eu acho que é pra gente não esquecer de toda a carreira dele, né? Ele sempre foi muito orgulhoso de ser policial militar. Eu acho que era uma coisa assim de muito orgulho pra ele, até lembrando que ele saiu de casa pra ir pro exército, né? E eu lembro assim que isso realmente remete muito ao que ele era. E tanto que quando ele faleceu, rolou uma treta pra saber quem que ia ficar com a carteira. Com quem que está? Você? Achei que tava com a Tânia. E era muito daquilo, faça o que eu digo e não o que eu faço. Ele chegava a ser neurótico, assim, desse negócio do cuidado com a gente, o controle, o medo. Ele tinha medo que a gente brincasse na garagem. A gente não podia ter esse tipo de exposição, porque ele sempre ia passar a pior coisa na cabeça dele. Ou de simplesmente chegar num café e ele começar a falar coisas do tipo, se um dia começar um tiroteio aqui na frente da casa, o que vocês têm que fazer? Correr pra escada. Aí a gente falava, sei lá, corria pra debaixo da cama. Ele, não, é pra correr pra escada, que é o lugar mais longe onde ninguém vai te pegar. Aí foi meio assim, nós éramos soldados. Ele tratava a gente assim. Eu discordo dessa opinião delas sobre ele ser conservador, porque na verdade ele era rebelde, ele não era um policial exemplar. Que depois a gente ficou sabendo também, depois da morte dele, quando a gente teve acesso ao celular dele, os grupos, a gente viu que não era tão conservador assim. Não era a vida dele, né? Mas o trato com a gente era. Sim, o relacionamento, o controle, mas acho que não tem a ver com a profissão. Não tá funcionando, né? Não tá funcionando.
Altos sustos. Então, essa é a risadinha desse bonequinho. Idêntico. Esse Cosplay. bonequinho, eu achei muito legal, porque o meu pai trouxe pra casa, e isso aqui é inusitado. Você não vê na casa das pessoas como um enfeite. E corredor. E aí, o que acontecia? Esses Tem um olhinhos sensor. deles têm um sensor. E aí, quando alguém passava simplesmente em frente, a cabeça dele caía com tudo. A faca. Isso aqui também. É, fazia assim. E ele dava uma risada sinistra. E aí, claro, né? Meu pai não deixava a gente brincar com isso. Era um brinquedo que ele trouxe só pra fazer a gente dar umas risadas no dia, eu acho. Só que eu não perdi a oportunidade. Sempre que eu sabia que vinha visita em casa, eu ligava. Tem um botãozinho aqui, ó, de on e off. Eu ligava isso aqui. Aí já rendeu vários sustos. Nossa, eu adorava. Vocês não gostavam disso aqui? Eu gostava, mas eu levava vários sustos quando tava no Era corredor. muito medrosa. Não é que era medrosa, você tá andando aqui de boa, pá. Aí de repente o bagulho começa. Você era sempre os Você pulinhos pro mora lado. no lugar, já sabe. Bom, eu amava isso aqui. Achei que elas iam gostar também. Tanto que ela levou embora. Quando ela achou. Agora é meu. Sua vez. Eu peguei 2. Mas vou mostrar os 2. Nada a ver um com o outro. Um do Sandy Júnior e outro do Frank Aguiar. Ó, Sandy Júnior, Sandy Júnior pra mim é uma coisa que tem mais a ver com a gente. Com a gente. E era o tipo de coisa que a gente ouvia, tipo, de noite. inteiro. Era de noite. Cortava o cabelo igual da Sandy, porque a gente não podia cortar o cabelo, tá? Ah, tinha essa. A gente tinha o cabelo até a cintura. É por isso que hoje o cabelo de todo mundo é curto. Porque meu pai não deixava. É, ele não deixava, não tinha nada a ver com religião, ele não deixava. Eu até tenho uma foto da gente de cabelo curto, mas que foi a primeira vez que a gente tinha cortado. Meu cabelo era nessa Eu lembro, foi uma briga em casa. Porque ele falava assim pra mim, tipo, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos, ele falava assim, você me traiu. Eu só cortei o cabelo, você traiu a minha confiança. Elas me excluíram realmente dessa... Fui eu que trouxe isso aqui, tá? Só pra dizer, mas todas as histórias que elas contaram não tem nada a ver comigo. Sandy Júnior tem a ver comigo sim, porque elas foram no show e eu fiquei em casa É chorando. verdade. Nossa, eu lembro desse dia como se fosse hoje, eu acho. Aqui é notificação que o oficial de justiça foi deixar lá, né? Não foi isso? Isso aí é a mãe tentando se separar dele em 2004. Ah, eu não lembro. Foi uma convocação. Ah, então não foi isso não. E ele simplesmente ignorou. Ele nunca deu o divórcio pra minha mãe. Eles viviam separados. Primeiro ele falava que era por conta de pensão, algumas coisas já assim. falou. Nossa, quando eu vi notificação me veio outra coisa, outra memória. Porque meu pai, a gente tem um irmão que ele e a Daiane, eles têm 5 meses de diferença, de mães diferentes. 7. Apareceu o oficial de justiça lá em casa, meu pai estava trabalhando, que era pra ele pagar pensão. E a gente não sabia que a gente tinha um irmão. Ai. Eu queria contar, mas eu não vou contar. Vou ter que abrir? Abre. Vai, põe uma tardinha. Põe uma tarja preta. Isso também faz parte dos brinquedos proibidos do meu pai. A gente nem sabia da existência disso. Quando meu pai morreu, meu pai, ele era muito acumulador. Ele, na casa que ele morava, ele tinha um galpão onde tá lotado de coisa. Então, nas primeiras semanas, eu tava de licença, eu fiquei mais tempo de licença, elas menos dias. Eu falei, vamos fazer uma faxina pra tirar o grosso, pra gente ver o que a gente vai precisar, de documentação e tal. E a gente achou bastante coisa. Uma das coisas que a gente achou foi a caixinha do mistério, né? Foi até bom ter encontrado essas coisas, né? Porque um momento triste, ainda todo mundo muito choroso, assim, encontrando essas coisas. O outro virou piada. A gente riu muito. Porque foi exatamente, tipo, o pai faleceu numa quarta-feira, no sábado a gente tava mexendo nas coisas e descobrindo as pérolas. Foi por isso que eu trouxe. Eu não ia contar nada além disso. Foi por isso que eu trouxe, porque foi num momento que tava sendo triste demais pra gente. De repente a gente deu boas gargalhadas. Por um motivo que a gente nem imaginava que ia ter.
Esse brinquedo, entre outras coisinhas bestinhas, assim, eróticas. Não era tão conservador, né? Essa é a parte legal da alusão. Descobrir os segredos dele foi muito legal. Que a gente descobriu que, de fato, o conservadorismo dele era Pra voltado gente. pra gente. Que isso? Já falamos alguma Que coisa isso? sobre isso. Não sei o que é isso. Ela nem patóis. O que tá escrito aqui, ó? Ai, gente. Foca só nela. O que eu trouxe, assim, foi uma descoberta muito grande pra gente depois que ele morreu. Tanto que nosso luto, a gente não conseguia ficar triste. Porque cada vez que tudo começou com nós do Verbo Elas estavam mais lá, indo buscar as armas dele pra devolver pro batalhão. Porque ninguém quer andar armado, né? Aí nessa busca, elas acharam uma malinha e ele sempre andava com a arma dentro da malinha. A gente pensou que era... E nós só pensamos, é a arma dele. Fácil acesso. Deve ser a arma dele. E de fato eram, mas eram mais pra outras coisas, outras finalidades. E aí, quando ela me mandou a foto, eu ria demais, mas não porque meu pai usa brinquedos eróticos, nada disso. Porque isso aí é problema dele, é a sexualidade dele. Mas porque, gente, ele sempre cobrava da gente. Era o tipo de coisa que até um tempo depois a gente comentou, que se ele achasse, por exemplo, alguma coisa da minha mãe nesse sentido, ia dar muito problema. Ia dar muito problema pra gente. E que é aquela coisa, a gente sempre teve a sexualidade reprimida, né? A gente não podia nem sequer se apaixonar por alguém, porque pra ele era tudo muito errado. Aí quando a gente chega lá e acha um monte de toys guardados, a gente ficou, louco, esse daí não passou vontade. A gente achou vários pelos de borracha, eram 7, né, Su? Eram 7. Ou aquelas cintas também que você coloca. A gente não tem certeza que era utilizado por ele. E a namorada dele vivia lá com ele. Atenção, meu Deus.